Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aí no nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Continuando nossa série de Eletrodinâmica, hoje nós vamos falar sobre um gerador elétrico. Mas antes eu gostaria de te perguntar, o que é um gerador elétrico? Qual o seu entendimento a respeito dessa palavra? Pessoal, gerador é qualquer dispositivo que transforma outras formas de energia em uma energia elétrica. É o caso, de pilhas, baterias, ou seja, no caso da pilha, são geradores químicos que transformam uma energia química em energia elétrica. Outro exemplo seria uma usina hidrelétrica, da qual tem um gerador mecânico que transforma a energia mecânica, que seria a queda da água, onde nós trabalhamos na física, denominado como energia potencial gravitacional, em uma energia elétrica, ok? Então, o gerador elétrico é qualquer dispositivo que transforma outras formas de energia em uma energia elétrica. Tudo bem, meus jovens? E o primeiro conceito que você tem que entender é o conceito de força eletromotriz, onde nós representamos por Fm. Mas, Márcio, o que é uma força eletromotriz? Meus queridos, a Fm é nada mais do que uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial nos terminais, no caso do nosso gerador, quando ele não é percorrido por uma corrente elétrica. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. A primeira coisa que nós vamos precisar conhecer são os elementos do nosso circuito e quais são as características de cada um deles. E o primeiro elemento que eu quero falar com vocês em nosso circuito aqui é o gerador, que eu estou representando por esta pilha. E todo gerador apresenta duas características: a sua força eletromotriz, ou ainda a Fm, que nós vamos representar por essa letra grega, também conhecida como Epson. Portanto, a nossa força eletromotriz é de 1,5 volt. Alguns podem estar assim, Mas, Márcio, o que esta força eletromotriz representa? Meu jovem, ela representa a tensão elétrica nos terminais da pilha quando ela está desligada. E quando ela não está alimentando coisa alguma, se você for medir a DDP nos terminais desta pilha usando um dispositivo chamado voltímetro, onde ela não está fornecendo energia elétrica, que isso é muito importante, você vai saber o valor da Fm desta pilha ou do gerador que estiver trabalhando. A outra característica é a resistência interna. Mas como assim a resistência interna? A pilha, como qualquer outro elemento do nosso circuito, que está apresentado aqui na nossa arte, ele é feito de um material condutor que vai haver condução de eletricidade, ou seja, corrente elétrica que vai passar pela pilha. Porém, todo material condutor apresenta alguma resistência à passagem de uma corrente. E essa resistência dos materiais que constitui internamente, no caso aqui da nossa pilha, que é o nosso gerador, essa resistência elétrica é chamada de resistência interna, que eu apresento por esse Rzinho aqui pequenininho. Vamos representar a Fm de 1,5 e uma resistência interna de 0,3. Então, essas são as duas características desta pilha. Sendo assim, esta pilha ela vai transformar a energia química em uma energia elétrica e vai transferir essa energia elétrica para a tal da corrente elétrica para os elétrons, que vão passar pelo nosso circuito de uma forma bem organizada até chegar à nossa lâmpada. E ao chegar na lâmpada, a energia elétrica vai se transformar em outra modalidade, a energia luminosa. Meus jovens, se for uma lâmpada incandescente, além de termos a energia luminosa, temos também uma energia térmica e com grande intensidade. Provavelmente vocês já devem ter
pegado em uma lâmpada incandescente como essa. E com certeza perceberam que ela tem uma temperatura bem significante em certos casos, não é isso mesmo? Vamos supor que a nossa lâmpada, do qual nós estamos trabalhando, ela apresente uma resistência elétrica de 1,2 ohm. Quando você olha para este nosso circuito, isso daqui, ó, é o que você realmente encontra na sua vida real. Ou seja, o circuito ele é montado mais ou menos nesses moldes, da forma que eu estou apresentando aqui para vocês, viu? Então, uma corrente elétrica vai sair do polo positivo, também conhecido como polo de maior potencial do nosso gerador. Essa corrente ela vai vir passando pelos fios condutores e note que no meio do caminho tem um equipamento que é chamado de amperímetro. Falei bem contigo, para de beber que aquilo dali é um espelho, parceiro. Portanto, a corrente vai ser desviada para o amperímetro e vem passando pelo fio. Então, o que o amperímetro deve fazer? Melhor dizendo, né? Como ele deve ser ligado em nosso circuito. Como você pode perceber, o amperímetro deve ser ligado de tal maneira que a corrente elétrica passe por ele e quando passar pelo amperímetro, ela consiga registrar o valor da corrente elétrica em seu visor, ou seja, no seu equipamento, tudo bem? Agora, meu jovem, essa corrente elétrica, quando chegar a este nó, indo para o sentido da lâmpada, nós temos ligado a este nosso dispositivo que é chamado um voltímetro. Mas o voltímetro não deve roubar corrente elétrica do nosso circuito. Sendo assim, em uma situação ideal, não há corrente elétrica sendo roubada pelo voltímetro, ou seja, o voltímetro não será percorrido por uma corrente elétrica. Portanto, uma situação ideal, ele mede a tensão elétrica. Ele mede a diferença de potencial, né? Entre esses dois pontos que eu vou chamar de A e B. Que fique bem claro isso para vocês, tá bom? Para que o voltímetro não roube a corrente elétrica do circuito, ele deve ter uma resistência elétrica infinitamente grande. Ele deve ser feito, né, de um material que seja um péssimo condutor, porque se a corrente for desviada por ele, ele vai alterar o nosso circuito. E quando a corrente chegar na lâmpada, ela vai brilhar. E essa lâmpada, que é um equipamento resistivo, tem uma resistência elétrica, por exemplo, de 1,2 ohm. Quando essa corrente passa pela lâmpada, né, ela deixou na lâmpada uma energia elétrica que foi transformada em uma energia luminosa e térmica. Então, meus queridos, a corrente elétrica entra no nosso circuito, passando pela rosca da lâmpada, que é feita de um material condutor, ou seja, um metal. Neste metal, nós temos um local por onde vai entrar a corrente. Depois entra no filamento da lâmpada, em geral, que é o tungstênio, e depois ela sai pela parte de baixo da nossa lâmpada. E essa parte de baixo da lâmpada é isolada desta lateral que tem um material isolante para que não haja o contato. Ao chegar neste nó aqui, pessoal, em B, ele vai percorrer o fio, a corrente, e vai retornar ao nosso gerador. Ou seja, a corrente elétrica vai chegar ao polo negativo, também conhecido como polo de menor potencial elétrico, de tal forma que o nosso gerador vai receber a energia que era química e que vai haver uma transformação em energia elétrica. Agora, meus jovens, eu quero discutir com vocês que após um tempo de funcionamento, a pilha se aquece, indicando que parte da energia que é dissipada na forma de calor, ela é perdida em nosso circuito. Imagine que destes 1,5 volt equivale a 1,3 volt. Ou seja, seja entregue ao nosso circuito apenas 1,3.
essa quantidade de volts que realmente é aproveitada no nosso circuito. Isso é aquilo que nós conhecemos como tensão elétrica. Agora, imagine a diferença entre 1,3 e 1,5, ou melhor dizendo, 1,5 e 1,3. Neste nosso caso, nós temos 0,2 volts que são desperdiçados na forma de calor, ou seja, dissipado. Vejam que há uma diferença entre o que deveria ser entregue e a quantidade de energia que realmente é entregue em nosso circuito. Essa quantidade de energia que é entregue ao circuito é o que nós chamamos de tensão elétrica. E essa quantidade de 1,5 volt que deveria ser entregue ao circuito, mas que não é por conta do inevitável desperdício de energia na forma de calor, é aquilo que nós conhecemos como força eletromotriz. Meu jovem, há uma distinção entre tensão elétrica, conhecida como DDP, voltagem, e a força eletromotriz. Porque a tensão representa a quantidade de volts que realmente é aproveitada no nosso circuito. Por outro lado, a força eletromotriz é a quantidade de volts que deveria fornecer ao nosso circuito. Mas como eu havia dito, isso não acontece por causa do inevitável desperdício na forma de calor. Eu vou continuar a falar um pouco, mais a respeito dessa quantidade de volts que deveria ser entregue, que realmente é entregue em nosso circuito, em uma próxima aula que eu vou apresentar a equação do gerador e a forma que ele funciona. No mais, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pela sua paciência. Não esqueça, deixa aí o seu like, porque ele é muito importante para o nosso canal. E te espero na nossa próxima aula. Um grande abraço e fique em paz.